Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal no YouTube. Eu sou o Guilherme Decali e hoje eu estou aqui para apresentar a vocês o mapa do Brendan Fraser, que recentemente venceu o Oscar de melhor ator pelo seu papel no filme A Baleia. E Brendan Fraser, ele teve muitos altos e baixos em sua trajetória e obviamente isso estaria expresso em seu mapa, por isso achei que seria uma natividade interessante de se discutir aqui no meu canal. Bom, então o Brandon é um ator nato. Ele começou a participar de peças de teatro já na época da escola. Isso é muito comum nos Estados Unidos, existe esse tipo de incentivo, então lá você já começa a pescar grandes promessas para as artes cênicas. Com o Brandon não foi diferente. Ele tem aqui um ascendente em touro, que é um signo venusiano, isso já facilita muito porque traz essa apreciação da arte, e a Vênus o coloca ali nos holofotes, porque ela está praticamente cravada no meio do céu, esse ponto mais alto do mapa que deixa a gente em evidência, e que está associado à nossa reputação também, aquilo pelo qual a gente vai ser reconhecido. Então, como o ascendente ele fala do nosso corpo, do nosso eu, esse corpo ele é elevado com seu movimento e essa tônica venusiana artística sendo manifestada. Então, o Brandon ele começou a fazer papéis no cinema e ele já foi logo percebido como alguém que dava o sangue, que se dedicava e foi escalado para papéis cada vez mais importantes. Ele teve uma ascensão até que rápida, sendo que o ápice foi o filme A Múmia. Na verdade, foi uma trilogia. Acho bem interessante porque é uma Vênus em Capricórnio que é regido por Saturno, que tem tudo a ver com as antiguidades, com aquilo que é soterrado, tem esse aspecto mórbido, é bem múmia mesmo. E é interessante como os papéis mais relevantes que o ator vive costumam também ser desenhados aí no mapa, e com Brandon não foi diferente. Então, a gente tem uma Vênus que está muito forte, um astro que se coloca no meio do céu, principalmente até uns 3 graus de distância. Esse astro ele fica com grande potência, tá em triplicidade, porque a Vênus fica bem em signos do elemento terra, e então ela está aí atuante e mostrando a que veio nesse aspecto artístico. Em signos saturninos é muito bom para atores, principalmente Aquário, mas Capricórnio também é legal. Então é um mapa que mostra que esse sucesso ele viria de uma forma ou de outra. Mas a gente vê que o Saturno, o regente do meio do céu e também regente da casa 10, que é a casa da profissão propriamente dita, está em queda no signo de Áries. A queda é uma debilidade muito importante e se expressou de uma forma muito didática na biografia do Brandon, porque em determinado momento ele sofreu um abuso de um cara muito importante ali de Hollywood, acho que era presidente de Hollywood na época, e ele fez ali a acusação, mas ele foi desacreditado, como acontece com muitas pessoas que passam por esse tipo de assédio, e, como ele mesmo disse, o telefone parou de tocar. Ele começou a ser boicotado. E além dele ter sido ridicularizado de alguma maneira, é muito constrangedor quando um homem ele fala que sofreu um assédio por um outro homem ou qualquer coisa do tipo. Ele teve muitas portas fechadas, o nome dele foi queimado. Então a gente tem aqui uma situação de destruição, né, de perda de status, e que levou ele, inclusive, a fases de depressão. Isso se juntou também a uma época em que ele se divorciou, ele era casado, teve 3 filhos, e daí o casamento não foi adiante. Enfim, a mãe dele havia morrido na época. Uma série de situações aconteceram, mas acho que o mais intenso foi isso relacionado à carreira. Então, Saturno debilitado aqui,
E apesar dele ter Júbilo na casa 12, o Saturno é o único astro que tem uma força na 12, e essa força também, querendo ou não, contribuiu com esses temas de casa 9 e 10, da carreira, e também do fato dele ter tanto viajado muito como ter morado já em outros países. Ele, inclusive, tem dupla nacionalidade, é considerado tanto estadunidense como também canadense, mas a queda, ela não perdoa. E Saturno, além de tudo, né, oposto ao seu dispositor, o Marte, pegando aqui o eixo nodal, os nodos, o nó do norte e o nó do sul, que eles sempre trazem uma instabilidade e uma nebulosidade por serem pontos eclípticos aonde eles tocam, sobretudo quando próximos a planetas. Mas também há uma recepção mútua ocorrendo aqui. Então, a Saturno está em Áries, que é um signo regido pelo Marte, e o Marte está em Libra, que é um signo de exaltação, de muita dignidade de Saturno. E o Marte ele também forma esse mesmo tipo de recepção mútua com a Vênus. A Vênus em Capricórnio, exaltação do Marte, e o Marte em Libra, domicílio da Vênus. Então, apesar dele ter tido esse baque, literalmente essa queda, o mapa ele mostra essa capacidade de reverter o quadro e fazer com que ele venha a ascender novamente, como aconteceu agora em 2023, né? De 2022 para 2023, que ele gravou a Baleia, teve ali um desempenho muito elogiado. Acho que o desempenho dele foi até mais marcante do que o próprio filme em si, e por conta dele ter entregado toda a sua sensibilidade com a doçura que ele consegue transmitir no olhar, uma coisa que não havia sido tão bem explorada em outros filmes que ele havia feito. A gente tem até aqui uma lua no ascendente mostrando esse acolhimento que ele recebe com os olhos, né? E isso permitiu essa recuperação e com força total. É claro que em eventuais ativações de revoluções solares, outras cronocracias, ele também pode ter novos desgastes, novas perdas no trabalho, talvez não tão grave quanto essa recentemente, mas também com essa chance de ascensão. E daí, assim, outros pontos no mapa corroboraram as crises, a própria presença do Sol e do Mercúrio na 8, inclusive falando dos grandes prejuízos financeiros que ele teve, porque ele enriqueceu no momento em que ele começou a ascender e participar de filmes importantes a nível comercial, mas o Mercúrio, rege a 2, está aqui combusto, exilado, né, regido por um Júpiter que está com o nó do sul, então teve muitas dívidas, muitos prejuízos, e ele teve até que fazer alguns filmes considerados menores, de baixa produção, meio que para pagar o que ele tinha que arcar, né? Até porque ele tinha a pensão dos filhos, os filhos também regidos por esse Mercúrio aqui na 8, obviamente, né, precisavam ali de todo um suporte, mas como ele vinha de uma carreira muito grande, era uma pensão muito enorme, né, e que ele não conseguia mais sustentar depois que ele perdeu o seu status. Então teve esse estresse financeiro que é típico da casa 8. Mas também a gente não vê dinheiro só pela casa 2, pela 8. A gente também vê temas materiais, como por exemplo o lote da fortuna. Aí, de novo, a gente tem aqui o lote da fortuna, regido pela Vênus, que fica angular em relação a esse lote, Vênus que está muito forte e que tem essa relação com esses outros planetas, trazendo esses altos e baixos não só para o trabalho, mas também para a vida material. E que mais? Bom, o Brandon, ele vem de uma família até que numerosa, ele é o mais novo de outros 3 ou 4 irmãos, não me lembro. A gente tem essa Vênus exaltada, lembrando que a exaltação, ela muitas vezes fala de um exagero mesmo, no sentido quantitativo ou qualitativo da coisa. A Vênus, ela rege a 3, a casa dos irmãos, forma um aspecto de trígono com a Vênus, a regente do ascendente,
Mas a casa 3, assim como a 9, ela é muito tanto dos aprendizados quanto das jornadas. E aqui essa vida extremamente movimentada, que acontece com a maioria dos atores que fazem filmes em Hollywood, tem que ir para um lado, para um outro, mas isso aconteceu mesmo antes, né, da sua carreira, por conta dos próprios pais ali, principalmente o trabalho do pai, fez com que eles tivessem que ir para muitas cidades, viajar para muitos lugares, ele teve que aprender outros idiomas, então isso foi também trazendo desenvoltura, habilidades que foram incorporadas e utilizadas na própria vida profissional. Essa instabilidade da casa, essa instabilidade do lar, tem muito a ver também com o Sol regendo a 4 aqui na 8, por sua vez, por estar em Sagitário, sob o poder de um Júpiter em Libra, né? Queda do Sol, então às vezes dificuldade de enraizar, de colocar, né, os pés no lugar e ficar, firmar. E esse é um dos pontos que podem, né, espelhar esse tipo de configuração. Mas enfim, né, eu acho que os elementos aqui mais importantes e mais curiosos são esses relacionados à carreira. E como que tanto a debilidade de queda quanto as recepções mútuas, né, elas trazem esses reveses, porque muitas pessoas têm uma vida muito contínua, com pequenos problemas, mas que não chegam a alterar tanto a rota da vida, enquanto outras têm uma vida muito mais cheia de extremos. E essas vidas cheias de extremos, elas costumam aparecer nessas configurações. Demais, né, casa 12, além de toda a questão da depressão, dos momentos muito difíceis, da solidão que ele teve que passar pelo processo, né, de estar sendo excluído, de estar sendo mal visto, e também nessa época da separação, do divórcio, é o próprio inimigo, né, Saturno, essa figura que era uma figura mais velha, inclusive, o presidente ali de Hollywood, pode ser observado nessa 12ª casa. Uma pessoa que atuou de uma forma escondida contra ele. Só ele viu, só ele sentiu, né? Foi um assédio, foi uma situação constrangedora ali que ele passou e que era meio que a palavra dele contra a do cara. E geralmente quem tem mais poder é que se dá melhor, né? Mas hoje as coisas elas estão mudando um pouco mais. Então é isso. Essas são algumas das. Ah, um outro elemento, né, que eu acabei de me recordar diz respeito aqui à casa 6, né? Principalmente com Marte. Porque o Brandon, ele realmente era muito dedicado em seus papéis, algumas vezes ele dispensava dublê, e ele se machucava atuando, e às vezes precisava de cirurgia. Teve uma época que ele ficou uns 7 anos fazendo cirurgias de reparos aqui e acolá no corpo, remendando uma coisa e outra, para tentar consertar as coisas que ele havia prejudicado na atuação. E é típico de um Marte que ele tem júbilo também na 6, assim como Saturno tem júbilo na 12. E ao mesmo tempo essas cirurgias sendo bem sucedidas pelo bom aspecto de recepção mútua que forma com a Vênus, por mais que seja uma quadratura, é desconfortável o processo, mas ajuda. E o Júpiter também, por ser um benéfico, amenizando um pouquinho aí o tranco. Agora sim, então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva aí no canal se você não é inscrito e me acompanhe aí nas redes sociais, principalmente no Instagram, @Nó do Norte Astrologia. Até a próxima!